Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E o Google admitiu ter sofrido pressão do governo do ex-presidente americano Joe Biden para censurar conteúdo sobre a pandemia de Covid-19 e as eleições que não violavam as suas próprias regras. Em carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, a empresa classificou essa interferência como inaceitável e errada. No mesmo documento, o Google anunciou que contas banidas do YouTube por discurso político poderão ser restauradas. Segundo a empresa, trata-se de um projeto piloto que começará de forma limitada. A mudança pode beneficiar figuras conservadoras como Steve Bannon, que teve a sua conta removida por conteúdos classificados como desinformação. A revelação surge após investigações de republicanos sobre a pressão da Casa Branca de Joe Biden contra as Big Techs. Outras empresas, como a Meta e o X, já haviam retalhado casos semelhantes. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, abrimos o programa de hoje com essa notícia que não é necessariamente uma novidade, a gente já teve isso com o Twitter Files, mas mais uma vez o reconhecimento público com esse documento por parte de uma Big Tech, de uma plataforma de tecnologia, no caso o Google, reconhecendo, admitindo que houve censura no governo de Joe Biden em relação ali a vários temas relacionados à Covid-19. Muito boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, mestre Augusto e boa noite à nossa maravilhosa audiência. É o que você disse, Paula, já sabíamos, né? Porque, inclusive, nós sofremos com essa censura. Nós, como indivíduos nas plataformas digitais, mas a própria Oeste sofreu essa censura, ficamos um ano desmonetizados e simplesmente sem nenhuma explicação. O documento, Paula, a carta enviada para a Comissão Judiciária da Câmara, foi uma carta enviada ao deputado, ao representante da casa, né, o Jim Jordan, que é um dos mais respeitados, inclusive por democratas. É uma carta, olha, a palavra que eu tenho, Paula, é bizarra, porque ali eles colocam com todas as letras que eles baniram canais, que eles removeram conteúdos, vejam vocês, está na carta, que não violavam nenhuma regra do YouTube. Tudo para agradar a Casa Branca de Joe Biden. Especialmente ali temas, né, de pandemia, eleições também, urnas, discussões pertinentes para qualquer país, em qualquer democracia saudável, eles assumem que sim, eles baniram porque vinha uma ordem da Casa Branca de Joe Biden e eles não questionavam nada, eles simplesmente abaixavam a cabeça, sim, vamos banir, sem nenhum questionamento. E agora o YouTube disse que vai criar esse programa para restaurar essas contas banidas injustamente. Agora, como reparar esse estrago? Porque o debate foi censurado, pessoas foram censuradas, vidas que poderiam ter sido salvas, até porque nós estamos falando de contas de médicos renomados durante a pandemia que foram derrubadas. Cientistas não puderam discutir, debater, falar. Como reverter esse estrago todo? E é curioso, para finalizar, Paula, como tudo que a esquerda fala que a direita faz, a esquerda faz literalmente em ações. E dessa vez o governo, né, de um país que tem na primeira emenda essa proteção quase absoluta à liberdade de expressão, o governo de Joe Biden foi exatamente a mão censora nos últimos 4 anos.
Pois é, Piotr, boa noite, seja bem-vinda. A Ana tocou num ponto, não dá para voltar atrás. Como é que vai reverter todo esse período de censura, de pressão, né, que as Big Techs sofreram, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente? Tem o Twitter Files Brasil, mas também tem o Twitter Files na Europa, enfim, todo esse dossiê, esse conjunto de documentos mostrando que essas plataformas realmente sofreram pressão por parte de governantes em várias partes do mundo. E o que fazer a partir daqui, já que hoje se sabe o que aconteceu lá atrás? Piotr, boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Boa noite, Ana, Silvia, todos que nos acompanham. Do ponto de vista jurídico, quando você é prejudicado, há uma ação de ressarcimento. Isso tem no mundo inteiro. A questão é exatamente o como ir adiante com isso. Um outro ponto, e Ana já trouxe esse aspecto, se a maior nação do planeta do ponto de vista de fonte, berço das liberdades, como tem sido desde, obviamente, a Carta de Independência e a Constituição Americana, foi vítima de censura movida pelo próprio governo, o governo democrata de Joe Biden, denunciado novamente no discurso de Donald Trump ontem nas Nações Unidas, imagino que não acontece no Brasil, onde a liberdade sofre sim e sofre mais. Sofremos exatamente isso. A Revista Oeste é exemplo vivo dessa censura e a tentativa de uma censura ainda maior, não só pela asfixia financeira que sofremos aqui durante praticamente um ano, no canal do YouTube, que pertence ao Google. É bom a gente lembrar isso daqui. E também, obviamente, aquela tentativa divulgada naquela primeira investigação da Lava Toga do Ayrton Vieira e do Talhaferro, ou seja, criativo, para inventar coisas que poderiam punir a Revista Oeste porque só havia conteúdo jornalístico. Aquela mensagem que nós divulgamos aqui, aquela série de mensagens. Esses são dois aspectos. Agora, se a gente olhar desde a pandemia, quantos médicos e cientistas foram calados por essa censura que houve? Inclusive com ajuda muito clara, como elas estão confessando agora, por parte das redes sociais americanas, pressionadas ou não, e aí elas vão ter que explicar melhor pelo governo americano. Mas isso aconteceu aqui também no Brasil. Cientistas sérios, cientistas competentes, reconhecidos, médicos com histórico, digamos, inquestionável, não puderam falar. Agora tem uma outra questão que eles estão chamando de a polêmica do Tilenol, sobre o paracetamol. Porque Donald Trump tem uma pesquisa já divulgada em que refere a possibilidade do paracetamol causar autismo em mulheres grávidas, ou seja, no feto, né? Na criança que está por nascer. Imagina se isso fosse em outra época. E eu não estou nem dizendo se sim ou se não, porque eu não sou cientista, mas esse debate precisa acontecer. Não aconteceu esse debate na época da pandemia, porque um lado foi completamente calado, censurado, violentamente. Porque as pessoas eram canceladas. E quando não canceladas, pediam a conta. E com aquela desculpa esfarrapada de violou as normas internas da rede social. Vivemos um tempo de censura gravíssimo no mundo. E, de novo, se a fonte da liberdade clara, como existe na Constituição Americana, também sofreu com isso, imagina o mundo inteiro. Imagina nós. Daí o porquê nós estamos aqui todo dia denunciando o arbítrio e o abuso contra a liberdade brasileira, as liberdades garantidas na Constituição, que vem, veja só, de quem deveria guardá-la, tem que citar novamente o Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra sempre que a Revista Oeste foi penalizada pela plataforma, pelo YouTube, e quando nós batemos a porta da plataforma para entender o que tinha acontecido, nós recebemos como resposta de que tínhamos violado as políticas internas da plataforma e assim ficamos por 1 ano e 3 meses sem monetização. Augusto Nunes, seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, minha parceira, Ana, querida, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Ainda estou com a voz um pouco prejudicada, mas eu já estou bem. Algumas reminiscências aí fazem bem. Quando houve a ditadura do AI-5, eu trabalhei durante 5 anos sob censura. Nem havia um censor na redação do Estadão e da Veja. Na Folha, no Globo, e no Jornal do Brasil também tinha o censor na redação. No Globo e na Folha, não precisava.
eles praticavam a autocensura. Eles mesmos cortavam. Hoje, essa forma de censura piorou um pouco, porque descambou para mentira. Então, eu estava vendo hoje na edição impressa, que é essa velharia da Folha, que eu gosto de ver, porque lá fica mais evidente a mentira. Parece que aquilo se destaca no papel. Eu vi que em 39 segundos, foi isso, de encontro entre o Trump e o Lula, Sim. se rolou um climão. Né? Foi um negócio ali que se segura mais um pouquinho, os dois saem apaixonados. E o Lindbergh festejou isso aí, escrevendo o seguinte: ninguém resiste ao charme do Lula. Eu até perguntei se ele, por acaso, se ele enfrentasse essa dúvida, né, se ele ficaria com o dono, que é o Lula, ou com a mulher com quem ele é casado, a Glaze. Porque em 30 segundos, que isso é uma coisa legal, eu acho que ele fica com o Lula, com o dono. Essa turma mente e torna mais fácil o trabalho da censura. Na censura do AI-5, que foi longe, ali você viu quem resistia à censura, quem publicava versos dos Lusíadas, quem publicava receita de bolo e os outros que seguiam sem vigilância as ordens da censura. Eu não entendo como nos Estados Unidos, eu até peço à Ana uma explicação. Por que nos Estados Unidos, Sim. que é a terra da liberdade, o Google não resistiu? Sim. Quer dizer, ele seguiu por quê as ordens do governo? Para fazer o que fez a Folha na ditadura do AI-5? Porque as outras revistas fizeram o possível para resistir, resistiram. A censura, ela é castradora e ela acaba te convencendo de que não adianta ficar escrevendo aquilo. No primeiro dia você diz, vou escrever. Então escreve, o cheiro passa um X com aquele lápis vermelho em cima e ponto. Na manhã você repete, no terceiro dia você se dá conta de que é inútil. E por isso é mais castrador ainda. Então eu queria entender por que esse pessoal atendeu ao que queria o Biden. Por simpatia? Por que, Ana? Augusto, é a pergunta de $1 milhão. Agora, eu arrisco dizer que eu acho que esse conglomerado, esse consórcio, né, que nós temos aqui também nos Estados Unidos, eu acho que eles não apostaram na eleição de Donald Trump em 2024. Muitas questões foram levantadas naquela eleição de 2020 em relação à lisura da contagem de votos em alguns estados. Isso foi engolido por esse sistema, porque, como nós estamos vendo, foi proibido questionar, foi proibido perguntar, foi proibido debater sobre aquela eleição de 2020. E o que os republicanos fizeram? Eles imediatamente começaram a trabalhar nos estados exatamente para que essa lisura e essa transparência ela acontecesse em 2024. Mas mesmo assim, Augusto, eu acho que eles não contavam com a vitória avassaladora de Donald Trump em 2024. Eu acho que nem o Brasil contava com isso, o nosso consórcio do Brasil. E tanto que todas essas empresas que antes estavam dentro da Casa Branca de Joe Biden, simplesmente aceitando e sendo cúmplices nesse projeto, nesse sistema industrial de censura da Casa Branca, todos eles estavam na posse de Donald Trump.
Então, o chicote mudou de mãos, né? Tem um novo xerife na cidade e claro que essas empresas agora elas falam, não, estamos fazendo isso para preservar a Constituição americana. É mentira, eles estão simplesmente andando atrás de quem está na Casa Branca. Então, Augusto, eu acho que no final de tudo, eles não contavam com a volta de Donald Trump à Casa Branca e eles estavam ali sendo cúmplices porque achavam que eles continuariam a implementar esse controle social que foi implementado através do lockdown, por exemplo, e eles achavam que esse controle social ele seria estendido através do que poderia ser falado ou não. Mas aí esqueceram de combinar, né, com o povo americano, que deu uma vitória avassaladora a Donald Trump, voto popular, colégio eleitoral, Câmara, Senado, enfim. Eu acho que isso foi a grande salvação, eu não diria nem só dos Estados Unidos, viu, Augusto, mas eu acho que do Ocidente. A eleição de 2024 foi uma das mais importantes da história dos Estados Unidos, porque está expondo exatamente esse complexo de censura. Bom, agora a gente fala da viagem de Lula a Nova York. A comitiva do presidente, que participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, reúne pelo menos 100 pessoas em Nova York. Os custos já passam de 3 milhões e 300 mil reais entre hospedagem e aluguel de veículos. Além das agendas oficiais, alguns integrantes da delegação exibiram momentos de lazer nas redes sociais, com passeios turísticos em ônibus panorâmicos e corridas pelo Central Park. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, que enviou ao menos 7 representantes, a prática de atividade física por um secretário ocorreu fora do expediente e não gerou despesas extras para os pagadores de impostos. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente comenta também a coletiva de imprensa que o presidente Lula concedeu também na Assembleia Geral da ONU, mas só para a gente tratar aí dessa turnê, dessa comitiva, essa multidão que acompanha o presidente Lula mais uma vez. A gente não tem o número exato de participantes, até porque parte dos nomes não consta nas portarias que foram publicadas pelo Diário Oficial, mas pelo menos 100 nomes foram sim confirmados e os custos já chegam a 3 milhões e 300 mil reais, mas é possível que venha mais custo, mais despesa por aí, até porque a viagem ainda não acabou. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que nos acompanha. Não é novidade, infelizmente, né, Paula? É um governo perdulário e um governo que gasta muito dinheiro no exterior. Foi assim desde o primeiro mês de mandato. A Janja, aliás, campeã, né, em gastar, em passear, ela gosta de se exibir nas redes sociais, dizendo que comprou um cinto, comprou uma gravata, gosta de ser filmada nas ruas da Europa, de Nova York. É um governo do deslumbre, mas o fato de um secretário correr no Central Park e a resposta que o governo dá é isso não gerou custo? Bom, é evidente que não, ele quer fazer atividade física, é uma questão particular dele, mas será que ele precisava estar lá? Essa é a grande pergunta. E não é o único. Uma comitiva com 100 pessoas é uma excursão, isso enche avião. Será que todo mundo precisava estar lá gastando dinheiro dos pagadores de impostos? Porque quando a gente observa os compromissos oficiais, os nomes são poucos. Pouca gente ali de fato tinha compromisso oficial. O resto é staff, o resto é assessor, é segurança, os gastos são sigilosos com cartões corporativos e a cifra será sempre muito maior do que a divulgada, porque não só os gastos sigilosos dos cartões, mas também porque o próprio Itamaraty não tem uma previsão divulgada imediatamente depois da viagem. Eu acho que é mais ou menos isso que dá para a gente falar agora. Augusto, chamou a atenção, até foi o Metrópolis, portal Metrópolis, que publicou essa informação, que também está em Nova York a diretora de políticas para quilombolas e ciganos do Ministério da Igualdade Racial. E ela, então, quem publicou no Instagram, na sua página oficial, um passeio de ônibus panorâmico pela cidade de Nova York. Olha, eu não estou brincando com um assunto sério não, porque é a gente que paga a conta. Sim.
Mas eu já fui testemunha de episódios que reafirmaram a condição de circo da ONU, né, que a comitiva brasileira sempre garante. Vou dar um exemplo. Quando eu estava lá quando o Sarney discursou, ele levou uma turma de 30, 100, jamais levaram, hein? Nenhum presidente levou. Ele levou uns 30 deputados, cuja a missão era aplaudi-lo. Então ele vai para a Assembleia, que tinha uns 2, 3 jornalistas, eu entre eles, e esses cabos eleitorais ali na fila do gargarejo. O Sarney, a certa altura, ele começa a declamar versos de um poeta maranhense chamado Bandeira Tribuzzi. Vocês já ouviram falar? Ninguém aqui. Nem lá. Os presentes também não sabiam quem era. Era um poeta que foi amigo do Sarney na adolescência. Ele declamou, e um deputado, Milton Reis, de Minas Gerais, solta um grito que eu só ouvia em comício de antigamente, assim, apoiado! Não dá, né? Então... Na ONU. Então, para a plateia brasileira, como era um espetáculo só testemunhado por brasileiros, não ficou tão feio. Aí me aparece, em outras viagens, apareceu a Zélia, que chegou para um compromisso atrasado numa carruagem, aquelas que se alugam ali perto do Central Park. Ela da carruagem. O Sarney, nessa mesma viagem, alugou uma limusine branca, que só noivo do Michigan, eu escrevi hoje, essa semana na revista, só usada por noivo do Michigan que vai lá para a cidade grande passar a lua de mel. E a Dilma também deu uma entrevista e explicou que tinha conversado com o Obama sobre esse grande problema que ela vivia abordando. Quando a pasta sai do dentifrício, não dá mais para colocar dentro. Quer dizer, ela confunde o tubo, a embalagem. O tubo com dentifrício, que é pasta, é a mesma coisa. Então, se você tira a pasta da pasta, ela não volta. Imagine o pobre Obama ouvindo uma coisa dessas e tentando entender o tradutor. Então, o Brasil é o circo da ONU. E recomendou também que fosse resolvida a questão do Estado Islâmico, que estava sendo bombardeado pelos Estados Unidos com o apoio de todo o povo americano e do mundo. Ela recomendou que aqueles que degolavam ao vivo, jornalistas, turistas, ela disse que tem que se resolver com um diálogo. Estado Islâmico, se não me engano. Estado Islâmico, eu falei o quê? Não, acho que é Estado Islâmico. Né? Estado Islâmico. Aí eu recomendei que fosse ela, a emissária do Ocidente, porque não tinha perigo não de perder a cabeça, porque cabeça só perde quem tem. Ela não seria degolada. Agora, eles fazem coisas lá que tornam o Brasil mais que exótico, né? Tornam circense. É o circo da ONU. Agora, 100 caras correndo, eles vão achar que é uma maratona não prevista. Mas teve de tudo, teve corrida matinal, teve passeio panorâmico no ônibus, eles se dividiram, Augusto. Deixa eu ouvir o Piotr também, a Ana, mas só para incluir aqui também na conversa, Piotr e Ana, o presidente Lula concedeu uma coletiva agora há pouco, também em Nova York, e ele brincou com o discurso do presidente Donald Trump, que ontem, inclusive, nós comentamos aquele aceno, né, do presidente Trump a Lula, o que estaria por trás aí. Agora Lula não tem mais a desculpa de dizer que o presidente Trump não quer conversar com o presidente brasileiro, mas aí a gente está acompanhando imagens aí dessa coletiva de imprensa do presidente Lula. Ele brincou com a questão da química, eu acho mesmo que pintou um clima entre Donald Trump e ele disse isso. Também disse o seguinte, que ele e o Trump têm cerca de 80 anos, então eles estão se sentindo jovens. E também disse que, sobre essa química, né, que eles teriam, ele disse o seguinte, quem sabe a gente leve essa química para Putin e Zelensky falando da guerra
na Ucrânia. Foram alguns pontos tratados nessa coletiva do presidente Lula, concedida agora há pouco. Paula, sobre a ONU, o Augusto contou histórias aí fantásticas, eu só queria recomendar um mínimo de recato a essa gente que vai passear. Você não está lá para passear. Pode até dar uma corridinha, mas não precisa ficar publicando em rede social. Agora, o Lula fez de novo uma brincadeira com a situação da guerra da Ucrânia. Então ele não ouviu mesmo o discurso do Donald Trump. O que era a nossa suspeita ontem, porque a hora que o Brasil é citado, ele está lá meio abobalhado, ele não sabe o que está acontecendo, aí vai o Mauro Vieira, o Amorim tentando ali chamar a atenção dele, aí ele está com o ponto, tá? Ele está com o aparelho de tradução simultânea ali. Ou seja, ele estava em Nárnia, porque eu não estava acompanhando o discurso. Ele não entende nem tradução. Possivelmente, Augusto, mas vamos lá, né? Ontem, no discurso do Donald Trump, ele disse, e veja só, o presidente da maior democracia do mundo, da maior potência militar do planeta, reconheceu que ele achava que seria fácil, rápido para resolver o problema da guerra da Ucrânia, ou seja, da invasão russa no território ucraniano. Ele reconheceu isso no discurso da ONU e disse que é preciso trabalhar mais, ou seja, tratou com a gravidade que o tema, obviamente, tem. Aí vem o Lula e faz de novo uma piada com essa questão da Ucrânia. Ele já fez outras piadas. Ele já disse que resolveria na mesa de boteco. Bom, enfim, o Lula, de novo, e esses jornais todos que ficaram assim excitados, eufóricos com esse aceno de Donald Trump, eu acho que eles não entenderam bem todo o contexto do aceno. Mas, enfim, né? Cada um faz suas escolhas. Parece que ganharam um biscoito, né? Comemorar, ganhou um biscoito, vamos comemorar. Vão tratar desse tema com a seriedade que precisa? O Lula, de novo, foi se intrometer num assunto que ele não tem a menor noção do que se trata verdadeiramente. Sabe, isso expõe o Brasil ao ridículo. É que essa parte dessa imprensa internacional, a Ana já mencionou aqui, ao responder ao Augusto, sobre por que as redes sociais se permitiram e os jornais se permitiram essa censura do governo Joe Biden, estando nos Estados Unidos, o berço da liberdade hoje, que é fonte para o mundo inteiro, até pela lógica da primeira emenda da Constituição americana, que continua a mesma, né? Está lá existindo. Talvez porque eles estejam nesse mundo globalista que eles defendem e não vão tratar do assunto com a gravidade que o tema merece. Mas o Lula, de novo, expôs um assunto gravíssimo, uma guerra de mais de 3 anos. Não se consegue mais contar o tamanho do problema, ou contar o tamanho do número de mortos, ou mensurar o tamanho do problema, porque ele ainda está longe de uma solução. E o Lula se mete nesse assunto. É deplorável, é deplorável. Esse é o representante brasileiro nas Nações Unidas. O Lula, o filhote do Supremo, né? Porque foi o Supremo quem, naquela tese do CEP, reabilitou o Lula. E deu no que deu, tá aí. Pois é, né? A gente não consegue nem contabilizar o número de pessoas dessa comitiva, dessa multidão que acompanha o presidente Lula. São pelo menos 100 pessoas aí em Nova York nesse momento. 100 pessoas. É impressionante como a turma socialista adora um capitalismo, né? 100 pessoas passeando em Nova York, visitando grandes lojas de departamentos e convivendo, né, com o berço do capitalismo. Nova York é um dos principais pontos desse berço nos Estados Unidos e é aquela coisa, socialismo para os outros, mais Estado para os outros, mais impostos para os outros, e aqui eu gosto do capitalismo, eu gosto de aproveitar as benesses do capitalismo, é a cara deles. Agora, se pintou realmente uma química com Donald Trump, bom, então apareça no Salão Oval, Lula. Apareça no Salão Oval, sente ali do lado de Donald Trump. O medo que ele tem, Paula, não é apenas o medo como os bastidores dessa delegação está dizendo, né? O medo de virar um Zelensky 2.0. Todo mundo se lembra daquilo que aconteceu entre Donald Trump e Zelensky. Mas o Trump, ele vai fazer perguntas incômodas, ele não vai ficar só nas tarifas. Ele vai falar de algumas coisas bastante incômodas
para este governo do Brasil, que anda de mãos dadas com Hamas, com o Irã, com o Hezbollah, que tem células, que está diante de células do Hezbollah no Brasil e que não está fazendo nada em relação a isso. O Lula, que hoje é persona não grata em Israel, os navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. A lista é enorme. O senhor mandou o seu vice-presidente para o parlamento iraniano enquanto todos gritavam morte à América? Eu vi foto do seu vice-presidente sentado ao lado de líderes terroristas, inclusive 3 já até nem estão aqui mais. O Lula não vai conseguir evitar esse tipo de questionamento. E é por isso que ele fala, mas não tem coragem para chegar até Donald Trump pessoalmente e conversar pelo bem do Brasil sobre as tarifas. Lula não passa de um grande covarde. Pois é, porque tem esse ponto, né, Piotr, Augusto? Se for na Casa Branca, um encontro televisionado, ele tem que ali, tete a tete, responder as perguntas, ainda que tenha uma tradutora. Agora, por telefone, ele coloca no Viva Voz, tem assessoria de 5, 6 pessoas ali, além da tradutora, claro, porque não fala inglês, e aí ele vai sendo assessorado e ajudado em todas, inclusive essas perguntas incômodas aí que o presidente Donald Trump deverá fazer. Porque o Mauro Vieira já disse que ele não tem tempo. O homem mais poderoso do planeta abre um espaço na sua agenda para receber você, para discutir os problemas que você criou com essas tarifas todas, ou seja, o problema é seu, porque as tarifas não eram para ser de 50%, era para ficarem naqueles 10%, mas enfim, o Lula criou problemas e você diz que você não tem tempo para ir. Bom, começa aí porque está com medo de ir. A verdade é essa. E porque, pessoalmente, não tem como. Você não entendeu o que o tradutor traduziu? O tradutor traduz mais 10 vezes a mesma coisa até você entender. E ali na frente não tem como fugir de uma pergunta, um questionamento, uma conversa. Por telefone, é o seguinte, caiu a linha, eu não estou entendendo. A assessoria fala, não fala não. Passa o boletim para ele. Claro. Se tem coragem, até porque é interesse do Brasil que ele negocie com os Estados Unidos, seja para falar de tarifa ou ter que responder sobre as violações aos direitos humanos, ao devido processo legal no Brasil, à Constituição do próprio país, porque isso não afronta a nossa soberania, as leis são nossas e somos os brasileiros, o Supremo e o governo que estão violando essas leis, aí ele teria que responder. Ele não tem coragem de ir, a verdade é essa. Deveria ir, porque o interesse não é dele, é do país, ele representa o país. Em tese, pelo menos, deveria representar. A franqueza do interlocutor desmonta o Lula. O Lula é um debatedor de 5ª categoria. Eu vi há poucas horas, aí eu vi o trecho da entrevista dele para jornalista que pergunta sobre exploração do petróleo. Exploração de petróleo na foz aí do Amazonas. Do Amazonas. E ele não sabe o que dizer, associando aquilo à COP. Ela, didaticamente, ela volta ao assunto. Olha, se o senhor está preocupado com o meio ambiente, como é que combina essa atitude com a exploração de petróleo lá? Ele finge que não entende. Ele sabe qual é o assunto, só que ele não tem ideia nenhuma. Ele não tem ideia nenhuma sobre isso. Ele não sabe como conciliar, porque não há como conciliar. Né? O Lula, se ele estivesse, ele está sempre em auditório amestrado. Né? A plateia amestrada. Aí ele fala, depende, tá a turma da Marina, ele fala contra a exploração de petróleo. Mente mais que a Dilma. Ele está com as ONGs que fingem, né? Com o pessoal que quer explorar. Ele diz que isso é fundamental porque o petróleo não vai acabar tão cedo no mundo, a dependência dos outros países é grande, precisamos explorar. Ele fala qualquer coisa, o Lula. E a menina se limitava a voltar ao assunto. Não, peraí, tem a COP. Aí, vai ser a melhor COP da história. Então é isso aí. Imagine o Lula, se ele fosse a Casa Branca, então é brincadeira. Mas ele falando, ele vai fingir que não entendeu o tradutor. Ele não tem o que fazer diante do Trump, e se o Trump usar daquela franqueza brutal no melhor sentido, sim,
da palavra, o Lula está liquidado. Está liquidado, porque o Trump vai ficar falando, vem cá, a Venezuela é uma ditadura, você acha que não é? Aí o Lula não vai ter coragem de dizer o que disse na ONU, por exemplo. Então, você mentir sem apartes é uma coisa. Você mentir numa negociação é outra. Agora, o Lula não se apresenta como o maior negociador do mundo. Negociou muito mais que o Trump. Vai lá e dá uma olhada, então. E as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil podem ser negociadas, segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, depois do breve encontro entre os presidentes Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Trump deixou claro que usa as tarifas como ferramenta para defender os interesses americanos. As tarifas, formadas por uma taxa geral de 10% mais um adicional de 40%, estão em vigor desde agosto e abrem espaço para novas negociações. O relatório do representante de comércio já colocava o Brasil entre os países com barreiras altas e o julgamento de Jair Bolsonaro pela suposta trama do golpe foi usado pelo governo americano para justificar a decisão das tarifas. Na mesma ocasião, Trump afirmou na ONU que o Brasil está indo mal e só vai melhorar com a cooperação direta com os Estados Unidos. A secretária de imprensa, Caroline Leavitt, reforçou a declaração, publicando em rede social o alerta de que o Brasil pode falhar sem a parceria americana. Bom, Ana, isso é o que estamos comentando. Fechamos o bloco falando aí sobre o discurso de Donald Trump ontem na Assembleia Geral da ONU, esse aceno que Trump fez ao presidente Lula, que tem muito a ver aí com o interesse pragmático dos Estados Unidos em negociar essa questão das tarifas, como Donald Trump fez e faz com todo o mundo. Agora não dá mais para Lula dizer que Trump não quer conversar com ele. Então, Paula, ontem nós mostramos, né, esse tweet da Caroline Leavitt aqui dizendo, repostando uma matéria que diz exatamente isso, que o Brasil não conseguirá prosperar sem os Estados Unidos. É um recado também para a China, porque os Estados Unidos, é claro que eles estão preocupados com o avanço da China dentro do Brasil e essa complacência do governo brasileiro em simplesmente dizer não, que os chineses entrem e façam o que eles bem entenderem aqui no Brasil. Há essa preocupação também, porque a China não traz todo o progresso que uma relação comercial e também de amizade entre brasileiros e americanos traz, porque nós estamos falando de, além de todos os commodities, de todos os investimentos também do setor americano no Brasil, nós estamos falando de pilares sagrados, né, de liberdade de expressão. A China não gosta de liberdade de expressão, tanto que a Janja foi pedir para Xi Jinping para censurar o TikTok no Brasil, para ajudar a Janja, ajudar o governo brasileiro a censurar as redes sociais no Brasil. Então, a questão do Brasil em relação aos Estados Unidos sobre acordos em relação às tarifas, nós temos que voltar àquela carta de Donald Trump de 9 de julho. Não vai ficar apenas nas tarifas. Algumas coisas vão ter que ser, pelo menos, colocadas na mesa para discussão. E aí a questão é aquilo que eu comentei no meu comentário anterior. O Lula estará disposto a enfrentar essas verdades incômodas, a enfrentar tudo aquilo que os americanos acham e têm certeza em relação ao Brasil, com provas e mais provas? O Lula vai estar disposto a falar da Magnitsky, da caneta autoritária de Alexandre de Moraes, censurando cidadãos americanos em solo americano, da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Donald Trump chama de caça às bruxas, como aconteceu aqui com ele? Então, se o setor no Brasil, o setor que está preocupado em diminuir essas tarifas, quer algum avanço,
esse setor vai ter que chegar até o presidente Lula e dizer: o senhor vai ter que ouvir algumas verdades incômodas se quiser de fato ajudar o Brasil a diminuir essas tarifas. A questão, Paula, é que o Lula não está interessado em ajudar o Brasil. Essa é a grande questão. Por ele deixa essas tarifas continuarem altíssimas para usar isso tudo no palanque político do ano que vem na corrida presidencial. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para revogar a prisão domiciliar e as restrições ao uso de redes sociais. Segundo os advogados, as medidas não se justificam, já que Jair Bolsonaro não foi incluído na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que tem como alvos o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, e também o jornalista Paulo Figueiredo. A prisão domiciliar foi decretada em 4 de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, depois do descumprimento de restrições impostas no mês de julho. Na época, a Corte considerou que havia risco de interferência no processo e risco de fuga. Agora, cabe ao Supremo decidir se mantém ou se revoga as medidas contra o ex-presidente. Silvio, nós até antecipamos isso no início da semana, nós recebemos o André Marcília e ele tocou nesse ponto. Quando o PGR Paulo Gonet apresenta a denúncia contra o jornalista Paulo Figueiredo e também contra o deputado Eduardo Bolsonaro e opta por excluir Jair Bolsonaro, automaticamente a prisão domiciliar, a gente precisa lembrar que Bolsonaro está em prisão domiciliar, não é pela condenação dos 27 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse inquérito que foi aberto, que incluiu o Bolsonaro, o filho, e também Paulo Figueiredo. Ou seja, automaticamente ele deveria estar em liberdade se estivéssemos aí numa democracia, num devido processo legal, num Estado de Direito normal, vamos dizer assim. São todas coisas óbvias, né, Paula? É uma pena que nós não estamos vivendo diante de um momento, até não só no aspecto jurídico, mas no aspecto político, entre outras coisas, normal no Brasil. Não há nenhuma normalidade institucional no país. O presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar que a primeira provocação feita à própria Procuradoria-Geral da República é do PT, é do Lindbergh Farias, argumentando que havia risco de fuga do presidente Jair Bolsonaro, como se ele pudesse sair do Brasil. Se o presidente Jair Bolsonaro quisesse ter saído do Brasil, ele teria saído em outros momentos, aliás, não teria nem voltado da viagem que fez aos Estados Unidos depois da eleição, quando entregou o seu mandato, quando concluiu o seu período de mandato. Mas aí, a partir dali, você vê uma escalada com a tornozeleira eletrônica, com a prisão domiciliar. E nesse caso específico que é tratado no enunciado, o presidente Jair Bolsonaro foi excluído pela Procuradoria-Geral da República. Claro que isso vai passar pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque não há problema nenhum. O PGR diz, mais uma vez o óbvio, que não há problema nenhum em enviar dinheiro para um filho que está no exterior. Ou seja, ele teve de ser provocado, teve de ter prazo regimental a cumprir para concluir algo que qualquer pessoa, qualquer cidadão, não é preciso ser bacharel em direito, para entender que um pai pode mandar dinheiro para um filho no exterior. Ponto, acabou aí. Né? Então, eu acho que é tudo um grande absurdo, mas o presidente Jair Bolsonaro vive diante de uma pressão, de uma tortura por parte de Alexandre de Moraes, que tem, já deixou isso muito claro, uma finalidade. Ele quer tentar colocar o presidente Bolsonaro, mesmo com todas as condições difíceis de saúde que enfrenta há anos, na papuda. Pois é, Piotr, e vale lembrar que esse pedido de revogação da domiciliar vai cair na mesa do ministro Alexandre de Moraes. Tudo ele, né? Tudo ele, só com ele e para mais ninguém. E é um juiz que tem, no caso, em todos esses casos, tem toda a suspeição que se poderia esperar. Ou que não poderia acontecer, mas enfim, tá lá. Os advogados foram exatamente no que prevê a lei. Não tem denúncia, não está incluído na denúncia, pelo órgão que acusa, não tem por que manter preso. O problema é que a prisão em si já é um absurdo e foi, para usar uma expressão do direito, teratológica, ou seja, é uma coisa criada para tentar simplesmente perseguir judicialmente o ex-presidente. E agora,
vai haver o quê? Vai haver um aditamento do parecer do Procurador-Geral da República? Não existe aditamento. Vão inventar alguma outra coisa? O ministro Alexandre de Moraes vai sentar em cima disso aí e decidir daqui a 3 meses? Vai esperar a decisão transitar toda ali dentro do Supremo Tribunal Federal, da prisão de 27 anos da tal trama golpista? O fato é que nós temos o seguinte, você usa a lei para combater não a acusação, você usa a lei para combater uma ilegalidade, mas uma ilegalidade que é reafirmada. Então, os advogados fazem o que podem. E eu vou dizer uma coisa, os advogados estão dentro do que é possível. O problema é que a lei não está, digamos, na moda no Brasil. A lei é um detalhe. O Supremo interpreta da forma que quiser. Só que se não soltar o Bolsonaro nesse momento, com todas as evidências, porque está claro para todo mundo, isso vai pesar mais uma vez. O aceno de Donald Trump vai mudar de humor rapidamente. E não vai ser novidades, por acaso, o Departamento de Estado divulgar mais um tweet, ou seja, mais um post no X, dizendo: o Brasil está afrontando a sua própria lei, o Brasil está abusando, está perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está num estado de exceção. Estado de exceção, claro. Isso não é democracia nem aqui, nem na China. Na China não tem democracia. Diga, Augusto. O Brasil está colecionando casos que os países em que a justiça funciona acabam virando um roteiro de filmes angustiantes, né? Eu continuo pensando todo dia no caso do Felipe Martins e me perguntando o que mais ele precisa fazer para sair das restrições que configuram uma meia liberdade ou meia prisão. Com essa sórdida a tornozeleira eletrônica inventada pelo Alexandre de Moraes. Ele já provou, quando o ônus da prova cabe ao acusador, como sabe qualquer porteiro, com todo respeito aos porteiros de faculdade de direito, eles sabem. Essa é uma das regras em que você aprende. Nenhum candidato ao vestibular numa faculdade decente erra essa prova, erra a resposta a essa pergunta se por acaso ela entrar no teste. A quem cabe a prova? A quem acusa ou a quem se defende? Todo mundo sabe. O Alexandre de Moraes se estende nos primeiros livros sobre direito constitucional longamente sobre isso e tal. Agora, olha, o Felipe Martins foi preso arbitrariamente, ilegalmente. Foi acusado de uma coisa que não fez. A acusação se baseou num dedo duro fantasiado de jornalista chamado Guilherme Amado. Eles, com o Felipe preso, o Felipe provou com notas fiscais, com documentos, que ele não fez a viagem aos Estados Unidos pela qual ele foi preso. Continua na cadeia. Aí eles inventam outro processo e tentam associar as investigações ao Felipe Martins, porque é um dos perseguidos, né, pela paranoia enlouquecida do Alexandre de Moraes, os perseguidos preferidos. Eles tentam, e aí? É mais um dia na vida dele, amanhã será outro, e depois outro. Ele vai perdendo festas, reuniões, conversas com amigos, a vida vai passando. Quem é que pode fazer isso e por quê? Só o ministro Alexandre de Moraes, por maldade, por perversidade e pela certeza de que ele não vai pagar por isso. Está enganado. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro voltou a se posicionar depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal britânico Telegraph, ela disse que vai defender os conservadores brasileiros como uma leoa. A publicação apresenta Michele como possível sucessora política do marido e uma das principais vozes da direita do Brasil. Ela atribuiu à esquerda uma armação para a condenação de Bolsonaro, que, segundo ela, foi uma farsa judicial.
Michele também falou sobre a situação pessoal do marido, que recentemente descobriu lesões cancerígenas na pele. Segundo Michele, a prioridade no momento é cuidar da família, mas não descartou se candidatar caso seja a vontade de Deus. Ana, a gente traz aqui esse posicionamento da Michele Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, e a gente tem acompanhado na imprensa até bastante cansativo nessa discussão sobre quem pode ser o sucessor de Jair Bolsonaro, e tudo isso porque ele está preso ilegalmente agora, a gente inclusive comentava isso, essa situação, está calado pelo Supremo Tribunal Federal, porque está impedido de falar por ordem do ministro Alexandre de Moraes, e também porque está inelegível. E aí surgem sempre candidatos, enfim, fica esse ruído, né, na política que é muito ruim para o Brasil, né, para a sociedade. E essa insistência toda também, não é, Paula? O Brasil, nós vivemos hoje numa bomba relógio de ansiedade. Ansiedade em relação à próxima ação inconstitucional, ilegal e imoral do Alexandre de Moraes, ansiedade em relação ao Congresso, de joelhos para o Supremo e que não coloca em ação suas prerrogativas constitucionais, principalmente o que mais precisamos hoje, que é a ferramenta de freios e contrapesos. É uma bomba relógio em relação a quem será o nome para 2026, já que o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, como disse um dos desembargadores do TRF4, ele foi solto, ele teve, né, a ficha toda ali de uma certa forma escondida, não vou dizer que ela foi apagada, porque ele não foi inocentado, ele é um descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, que achou que, não, o CEP começou errado, então agora a gente vai jogar tudo debaixo do tapete e ele pode ser presidente. Então, é uma eterna bomba relógio o Brasil, e a direita no Brasil está vivendo também essa ansiedade de quem será o nome para 2026, o que eu acho, Paula, uma discussão inútil, uma discussão estéril, porque o presidente Bolsonaro não pode falar, o presidente Bolsonaro não pode dar entrevistas, o presidente Bolsonaro não pode sequer se reunir com as pessoas, discutir o futuro do Brasil. Então, essa ansiedade o brasileiro vai ter que aprender a controlar, porque muita gente fala na Michele, no Tarcísio, em outros nomes, e a grande verdade é que o nome ou será o presidente Bolsonaro numa manobra que hoje, dia 24 de setembro, não há possibilidade dele se tornar elegível, ou o presidente Bolsonaro vai apontar aquele nome que ele acha que pode ser o sucessor do nome dele nas urnas. Mas tudo isso, Paula, o Brasil, diante desse regime totalitário do Alexandre de Moraes e do Supremo e da primeira turma, às vezes a gente vive 10 anos em 10 dias. Então é uma ansiedade que a gente vai ter que aprender a conviver, infelizmente. Silvio, é uma ansiedade, é uma discussão precipitada, mas fato é que as eleições 2026 já estão aí. Tarcísio de Freitas também é um nome sempre lembrado. Acho que desde que ele assumiu o primeiro dia como governador de São Paulo, ele tem de responder essa pergunta da imprensa, né? O senhor é possível candidato à presidência da República? Enfim, a imprensa também facilita, né, estimula, alimenta esse tipo de discussão, né? Quem seria ali o sucessor, eventualmente, de Jair Bolsonaro? Tradicionalmente é assim, né? A eleição seguinte, ela começa quando na posse do presidente, no dia seguinte, já começam as especulações para a próxima eleição e se vai tentar reeleição ou não. A imprensa vive disso há muitos anos. E no caso da velha mídia, essa mídia que recebe dinheiro estatal, eles têm todo o interesse em insuflar algumas candidaturas para tentar tirar o presidente Jair Bolsonaro e, aliás, tentar tirar, agora já está muito claro, o sobrenome Bolsonaro de qualquer pesquisa de intenção de voto, de qualquer probabilidade eleitoral. A Michele Bolsonaro, nessa entrevista, ela foi muito feliz ao demonstrar
uma preocupação com a saúde do marido, que é o grande líder político do Brasil, o grande líder da oposição, não tem outro, não será fabricado outro líder da oposição em tão breve tempo, e não falo em um ano até o período eleitoral, falo durante muito tempo, a oposição, a direita brasileira não terá um outro líder da estatura do presidente Jair Bolsonaro, responsável inclusive pela direita ter saído do armário. Ele é o responsável por tudo isso. O governador Tarcísio de Freitas faz uma excelente gestão no estado de São Paulo e já deixou claro que é candidato à reeleição. Qualquer bolsa de apostas no futuro faz parte da bolsa de apostas que interessa, sim, a esse centrão fisiológico interessado numa vice em qualquer chapa, interessado em fazer arranjos para palanques estaduais, e também a essa imprensa que quer, repito esse ponto, tirar o presidente Jair Bolsonaro e o sobrenome Bolsonaro das urnas em 2026. E, Paula, eu acho e vou defender até que o último recurso esteja esgotado, até que o acórdão, pelo menos, esteja publicado, desse teatro de togas chamado Julgamento do Núcleo 1 que assistimos, eu vou defender que o candidato legítimo da direita no Brasil é Jair Bolsonaro. Bom, e a gente começa aqui, então, o Oeste Sem Filtro, falando da CPMI do INSS desta quinta-feira, que recebeu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o Careca do INSS. Mesmo convocado para esclarecer o escândalo da Previdência, que desviou bilhões de reais do bolso dos aposentados, o Careca do INSS preferiu ficar em silêncio, recusando-se a responder ao relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir. E por isso não responderei às perguntas de Sua Vossa Excelência. Tal conduta, segundo meus patronos, revela a quebra da imparcialidade que se espera de um agente público responsável pela apuração de eventual infração penal. Quero ainda deixar claro que tenho respeito por essa comissão, mas somente responderei às perguntas formuladas dentro das regras de tratamento impostas pelo Supremo Tribunal Federal em todas as ordens de habeas corpus dirigidas a essa comissão parlamentar mista de inquérito. O relator da CPMI questionou a origem da fortuna do Careca do INSS. Ele também quis saber quais padrinhos políticos teriam aberto o caminho para práticas ilegais, mas não obteve resposta. Senhor Careca do INSS, quais foram os deputados e senadores que permitiram que o senhor indicasse pessoas no INSS, no Ministério da Previdência Social, terminando no maior roubo da história dos aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor fugiu do país 5 dias antes da operação sem desconto e voltou 5 dias depois ao país, quando teve a certeza que não havia mandado de prisão contra o senhor. Quem da República Brasileira vazou para o senhor a operação da Polícia Federal? Senhor Careca do INSS, o senhor é acostumado a frequentar ministérios. Quais foram as autoridades que abriram as portas do ministério para o senhor cometer o maior crime contra aposentados e pensionistas? Senhor Careca do INSS, o senhor adquiriu uma fazenda por 40 milhões de reais. A quem pertence esse imóvel? Senhor Careca do INSS, o senhor anda desfilando pelo Brasil nas asas de um jatinho.
Esse jatinho pertence a qual político brasileiro? Bom, orientado pelos advogados, o Antônio Carlos Camilo Antunes leu um discurso em que tentou se justificar. Um empreendedor nato, um empresário que constituiu, ao longo de 47 anos de trabalho, uma trajetória marcada pela garra, pela resiliência, pela determinação de vencer na vida. Minha atuação sempre se deu no setor de prestação de serviços, em ramos diversificados, o que me tornou um ponto de conexão entre pessoas e empresas, criando oportunidades reais, honestas e prósperas no âmbito privado. Bom, e os ânimos se acirraram quando o relator da comissão afirmou que o careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como o principal responsável pela maior fraude da história do INSS no Brasil. A declaração provocou reação imediata do advogado de defesa, que discutiu com o deputado Zé Trovão, resultando na suspensão temporária da sessão da CPMI. O autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, Pela ordem. autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Presidente, estamos diante do autor do maior roubo. Pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Não, eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência me respeite. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Está suspensa a sessão. Bom, e o relator da CPMI sugeriu que se o Brasil tivesse pena perpétua ou pena de morte, o careca do INSS seria um forte candidato. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade, o senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos, o senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI... Bom, Consta, eu quero te ouvir. A gente fez um compilado do que foi, aliás, o que está rolando na CPMI do INSS, porque ainda está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma espiadinha na CPMI. Agora, nesse momento, o Carlos Viana, presidente da CPMI, conduz os trabalhos. Vamos dar uma olhada quem está realizando ali as perguntas, os questionamentos ao careca do INSS. Polícia Federal numa sala confortável com ar-condicionado e para outros vai para puta, vai para colmeia, ficar atrás de grades, dormir em cama de cimento. Eu gostaria de saber porque ele tem muito dinheiro ou porque ele tem gente grande por trás dele. Então eu vou estar fazendo esse requerimento, presidente. E por último, o senhor falou que tem uma carteira de serviço muito importante aqui. Telemedicina. Aplicativos, seguro de vida. O senhor só tem quantos funcionários? 57 funcionários para atender essa gama de serviços e atender esses milhares de aposentados e pensionistas? Milhões. Posso responder agora? Sim, senhor.
A senhora me perguntou atualmente quantos funcionários eu tenho. São esses. Os contratos de ACTs foram revogados, suspensos, no dia da operação. Não existe mais nenhuma prestação de serviço aos aposentados associados aos meus clientes, porque esses contratos foram suspensos. Então, eu, como prestador de serviço, se eu não recebo, eu não posso prestar o serviço. Antes da operação. Antes da operação. Quase 300. Quase 300 para atender milhões de aposentados? Quantos médicos, igual aqui telemedicina? Os seus médicos de telemedicina, a consulta era quantos minutos? A senhora percebeu que no início da minha fala, eu falei que os serviços de terceirização e quarteirização faziam parte do meu escopo de planejamento e trabalho empresarial? Eu entendi, eu estou perguntando para o senhor, dentro do seu escopo de trabalho empresarial, empresas contratadas que fazem esse serviço. Telemedicina, quantos minutos tinha uma consulta e quantas pessoas eram atendidas por dia desses aposentados? Quais eram os tipos de atividade de medicina que o senhor atendia? Só isso que eu quero saber, uma empresa com essa capacidade, com 300 pessoas, atendendo milhões, ganhando mais milhões ainda. Não dá conta de me responder? Me responda. A telemedicina, quantos médicos, quantas pessoas por dia, qual era o tempo da consulta, que tipo de consulta era realizada? Havia médicos especialistas, não havia? Por favor. Deputada, mais uma vez eu vou repetir aqui. Todos os documentos e contratos dos quais eu firmei com prestadores, terceirizados, quarteirizados, estão à disposição da Polícia Federal, que está conduzindo o inquérito. Esses documentos no qual a senhora está me referindo, tempo de consulta, com quem foi e tudo, estão lá acostados. A senhora pode requerer lá, que vai ter. Já estamos requerendo. Vou fazer outra pergunta para o senhor. O senhor se mostrou muito seguro das suas respostas. Oferecer serviço. Ninguém foi na associação, na sua empresa, dizer que a associação dos aposentados precisavam desses serviços. Esse aqui é o rol que o senhor apresenta. O senhor falou que o Camisotti lhe apresentou isso, apresentou o caminho onde o senhor poderia chegar até as associações. Esses serviços aqui, que o senhor é tão especialista neles, e que eu recebi inúmeras reclamações dizendo que nunca usaram esses serviços, nem sabiam que eles existiam, e que o senhor tinha um call center para receber reclamações, mas a gente não tem essa resposta desse call center, como é que funciona? Inclusive o senhor Rubens falou que ele mal funcionava. O senhor Rubens falou aqui que, inclusive, só tinha ele na empresa de call center. Então, assim, eu gostaria de saber, a empresa do senhor não tinha um setor de fiscalização dessa prestação de contratos dos seus terceirizados? Bom, consta, está rolando ainda, então, a CPMI do INSS. A gente acompanhava a deputada Coronel Fernanda, ela que é do PL do Mato Grosso, né, interpelando o careca do INSS, que é o depoimento mais aguardado de toda essa CPMI. Vale lembrar que ele tem um habeas corpus que foi concedido pelo ministro do Supremo, André Mendonça, ou seja, ele pode escolher as respostas que ele quer ou não responder. Foi isso que nós acompanhamos ao longo de todo o dia, mas, enfim, o clima esquentou ali no começo da manhã, inclusive houve até uma pausa para retomada dos ânimos. Foi um debate bastante acalorado e até esperado pela figura do careca do INSS. Isso aí, Paula, pela figura e pelo tema, né? Nós estamos discutindo aqui o roubo, o desvio de bilhões e bilhões de reais de aposentadoria de velhinhos, né? Realmente é a coisa mais indigesta que tem. E eu acho que a postura de muitos que estão interrogando o careca, o advogado Nelson Williams, que foi antes, é uma postura compreensível, uma vez que a gente não vê o tal sistema se movimentando para valer, para tentar ir a fundo nessa história. Será que, se fosse um crime ligado a parlamentares de direita, já não tinha a STF pressionado mais, não teria o governo feito mais coisa? Então, nós estamos dependendo de uma CPMI. Espera-se que esta CPI não acabe em pizza, como tantas outras na história do país, né? Esse clima de você pensar que desviaram bilhões como se nunca fossem pagar por isso, né? Esse clima me parece que já tem ligação com a destruição da Lava Jato. A Lava Jato foi um momento de esperança para o povo brasileiro, porque ali se viu pela primeira vez peixes graúdos, verdadeiros tubarões, indo para trás das grades.
pagando por crime de corrupção. Isso foi uma novidade no Brasil e gerou toda uma expectativa de que o Brasil ia finalmente se endireitar, ia consertar esses problemas, né? Porque o maior convite para a corrupção é, além do Estado hipertrofiado, obviamente, a impunidade. E me parece que depois que enterraram de vez a Lava Jato, os canalhas voltaram a ficar ousados, né? Não sentem que tem risco elevado de pagar pelos seus crimes. Então a gente vê posturas, até mesmo nessa CPI, né? A gente vê algumas posturas de arrogância, de soberba, de quem ostenta mesmo e mostra suas adegas multimilionárias e tudo, porque anda com jatinho para cá e para lá, porque acha que nunca vai pagar por isso, né? E obviamente não tem como justificar todo esse faturamento dentro da legalidade, né? Porque operam com o setor público de uma maneira um tanto escancarada, para não dizer suspeita, para não ser leviano, vai. Isso me remete também a uma reflexão, né, de que a gente precisa pensar no problema do rombo da Previdência e da sua eventual privatização. Criar contas individuais com lastro em investimentos concretos, investimentos que cada aposentado vai ter como checar o seu investimento feito em seu nome, né, e tudo. Isso pode, além de prevenir fraudes, isso pode ser uma revolução para estoque de capital no país. Foi o que aconteceu no Chile, por exemplo, com muito sucesso. Então eu sei que é um assunto um pouco descorrelacionado, nem tanto, mas eu traria para reflexão a privatização da Previdência, para evitar esquemas como este e para garantir aposentadorias que rendam mais do que a inflação para os aposentados que trabalharam honestamente, juntando seu dinheirinho e têm direito a uma aposentadoria digna. Marcília, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Queria que você explicasse aí também para a nossa audiência essa situação do careca do INSS. Não é a primeira vez, em outras CPIs também já ocorreu fato semelhante. O Supremo Tribunal Federal, de certa forma, limitando o poder de investigação das CPIs, das CPMIs, com o habeas corpus, né, permitindo ali que aí tem diferença entre testemunha e depoente, né? E aí eles exercem ali o direito de ficar em silêncio e pouco contribuem para as investigações, né? Exatamente. Bom, boa noite Paula, boa noite Piotto, boa noite Augusto, Consta, toda a audiência. Olha, essa questão, né? Infelizmente a CPMI hoje é o que nos resta disso tudo, porque nós deveríamos estar aqui com a Polícia Federal, fazendo investigações aprofundadas desse caso, nós devíamos estar com o Supremo Tribunal Federal interessadíssimo em ir adiante, sobretudo porque isso acabou caindo com o ministro André Mendonça e nos nasceu uma expectativa de que pudéssemos aprofundar isso mais, essas investigações todas, sem necessariamente a CPMI, mas restou-nos a CPMI e ela tem sido atrapalhada pelo STF, tem sido atrapalhada inclusive por parte, né, uma parte de uma mídia tradicional que acaba inclusive reforçando, né, vamos dizer, as investigações seletivas feitas pela Polícia Federal ou até mesmo descredibilizando a CPMI. E isso foi um ponto interessante, porque hoje, né, a oposição precisa pensar nisso. A oposição, na hora de se manifestar durante a oposição, a gente assistiu agora há pouco imagens, né, de um confronto, obviamente, programado ali pelos advogados do careca do INSS, né? É que nem jogo de futebol, sabe? O Segredo estava até aqui, que tem jogo de futebol com o time argentino, que o time argentino, meio catimbeiro, vem provocando para cavar a falta e estragar o jogo. E é isso que tentou-se fazer, estragar o jogo, estragar o que a CPMI estava fazendo. Então a oposição precisa ficar atenta a isso, porque está tudo contra a CPMI, né? Está o STF contra a CPMI, está a mídia contra a CPMI, está a Polícia Federal e suas investigações seletivas contra a CPMI, e ela precisa dar visibilidade aos fatos, não pode cair nesse tipo de esparrela de se criar algum confronto paralelo. A CPMI serve para dar visibilidade, ela não serve para resolver a questão, ela serve para pressionar as autoridades a fazerem algo. A CPMI em si não vai fazer algo.
algo. E é disso que a gente precisa, enfim, que aconteça. A gente precisa ver isso acontecer, a gente precisa ver os fatos serem levados, questionados. A gente teve na semana passada, por exemplo, o Nelson Williams, inclusive, sendo confrontado, por exemplo, para a gente ficar aqui um exemplo só, pelo deputado Van Hatten, e o Nelson Williams não deu uma resposta, ele só respondia a mesma coisa. Né? Dizia que eu não tenho nada a ver com os fatos que são objetos dessa CPMI. No entanto, ele foi confrontado com tantos fatos absolutamente inquestionáveis que pouco importava a resposta dele. Então, se ele está com a possibilidade, uma decisão do STF para não responder ou responder aquilo que ele quiser, isso não impede o trabalho aprofundado da CPMI e dos parlamentares em questioná-los. O habeas corpus, ou enfim, a decisão do STF, só para o público entender, faz parte do jogo. Você não é obrigado, no momento em que você está com um compromisso de verdade dentro da CPMI, e é isso que as testemunhas ali estão nesse momento, você não é obrigado a fazer prova contra você mesmo. Você não é obrigado a se autoincriminar. E por isso que ele tem direito ao silêncio. Mas mesmo em silêncio, tem coisas que são expostas de tal maneira explícita que ele pode ficar em silêncio que acaba sendo exposto da mesma forma. Marcília, já volto com você porque parece que teve pedido de prisão preventiva do advogado Nelson Williams, né? A gente já trata disso, mas antes deixa eu ouvir o Piotr. Boa noite, seja bem-vindo, Piotr. Eu até vi na rede social, na Rede X, o senador Sérgio Moro comparou hoje o depoimento do careca do INSS com o do Marcos Valério na época do Mensalão, em termos de importância e robustez ali, dessa figura central no roubo dos aposentados. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcília. Consta a todos que nos acompanham. Agora, veja só, né? Veja em que país nós estamos. Lembrar o caso do Marcos Valério é oportuno, porque aquele era um país em que CPIs tinham um poder, elas de fato iam adiante e você não tinha uma intervenção de qualquer outra coisa. Mais que isso, a imprensa inteira cobria e dava ênfase, dava espaço para um assunto como esse. Veja só que neste momento nós estamos aqui, alguns outros poucos veículos estão dando atenção a esse assunto e ninguém mais fala nada. O Brasil não está fácil, mas não está fácil só porque você tem, obviamente, poderes que saem do seu espaço constitucional, ou talvez porque eles saiam e aí as outras pessoas fiquem com receio. Não, eu tenho uma parte da imprensa que não cobre o fato, que escolhe não cobrir um escândalo desse tamanho que, convenhamos, isso foi roubo a aposentados. Não dá para imaginar crueldade maior. Né? O sujeito está lá, trabalhou a vida inteira. Alguns não têm... O nível de informação é muito baixo, sobretudo os que são da área rural. Esses eram roubados. Vai lá e dá um telefonema para o sujeito, ele não sabe o que está sendo dito, ele aprova. E alguns nem aprovaram nada e estavam sendo descontados. Mas veja a diferença dessas garantias individuais. Sim, o Marcília já trouxe aqui, ninguém é obrigado a fazer prova contra si próprio. Está na legislação. Alguém imagina que alguém teve esse direito nos inquéritos abertos pelo Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal? Lá você teve tudo que se possa imaginar de abuso judicial contra indiciados, contra acusados, contra testemunhas, contra tudo. Aliás, o sujeito, imagina só, Marcília é prova disso, em alguns advogados contaram, e em alguns casos os advogados contaram que não tinham acesso ao que estava sendo acusado o cliente dele. Como é que ele vai defender? E aqui vem um sujeito com todas as evidências que a Polícia Federal traz com a investigação, uma CPMI, que é um órgão legislativo, um órgão do Congresso Nacional, para fazer uma investigação. Sim, ele tem direito a não falar. Agora, não falar não quer dizer que os deputados e senadores não cheguem à conclusão de pedir a prisão preventiva, decretar a prisão preventiva dele. Porque nós estamos falando de um sujeito que está se negando a se defender. Ele pode não criar provas contra si próprio. Agora, ao dizer que não quer responder e está ancorado, sim, por um habeas corpus que ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal, e convenhamos, sim, está no direito brasileiro, isso é um direito que não foi dado aos presos do dia 8, né, e a todos os outros inquéritos do Alexandre de Moraes. Mas, agora, ele não querer se defender é um problema que ele vai ter que assumir. E eu tenho a impressão que isso vai resultar em prisão, porque, você vem até aqui, você está aqui na condição, você é o sujeito mais envolvido segundo as investigações, e você não quer se defender? Bom, então tudo bem. Então, se você não fala, falam as provas elencadas pela Polícia Federal. Nosso aniversariante, Augusto Nunes, boa noite mais uma vez. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu parceiro, Piotr, Marcília.
prazer ter você por aqui. Constantino, sempre bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Certos detalhes aí parecem irrelevantes, mas sempre me chamam a atenção. Por exemplo, o advogado do réu. Se um dia eu aparecer acompanhado aí por certos advogados, como o Cacai, pode me prender porque eu sou culpado. Se eu for inocente, como eu digo sempre, eu chamo um primo meu, sobrinho, que é advogado, sou inocente, ele vai e apresenta as minhas razões. Você pedir para ficar em silêncio é um sinal de que você não tem álibi aceitável. Eu pergunto ao Marcília, só para continuar num comentário rápido, o juiz pode negar o habeas corpus? Pode. Poderia ter sido feito isso. Poderia ter sido feito. Não pode ficar em silêncio. Sim, ele poderia entender que não é cabível no caso. Tá, bom. Se eu fosse juiz, mas não sou, eu obrigaria a depor dizendo, olha, uma chance, rapaz, você provar a tua inocência. Claro. Vai nessa. Bom, esse cara, ele não tem nenhum constrangimento em ser conhecido como o careca do INSS. É a mesma coisa que você ser conhecido como o cabeção do morro. Você chama um cara de cabeção de um morro qualquer, Morro do Alemão, tal. Se você for conhecido, é porque você realmente dá pesada, porque deve ter outros com cabeças grandes aí com o mesmo apelido, tá certo? Você não pode chegar num bairro onde mora um cara com esse nome e falar, me chama aí o Tonico Corredor, tal. Não tem um só. Então, careca do INSS é porque esse cara tem um papel relevante. E fica ofendido por ser chamado de careca. Sim. É isso que o incomoda, não o que ele fez. É como o chamam. E fica todo ofendido. Eu só quero saber o que faz, como já perguntamos aqui, o Piotto disse isso. Cadê a Polícia Federal? Cadê o Supremo que se mete em tudo? Sim. Em tudo. O Supremo se mete em tudo, mas não por acaso não quer saber de desmontar nenhuma organização corrupta. Não se mete com corrupto. Tanto que acabou com a Lava Jato. Né? É o juiz ajudando o bandido. E não dando sustentação ao xerife. É isso. Bom, agora a gente fala da despedida do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que participou nesta quinta-feira da última sessão plenária como presidente da Corte. Na próxima segunda-feira, ele entrega o cargo para Edson Fachin, que terá um mandato de 2 anos. Barroso fez um balanço da sua gestão e afirmou estar com um sentimento de dever cumprido. É motivo de alegria para mim e uma sorte para o país saber que o tribunal estará agora nas mãos honradas e sob a mente brilhante do meu querido amigo de quase toda a vida, Luiz Edson Fachin. Uma das melhores pessoas que conheci ao longo de toda a minha jornada, que já vai longa. Muito obrigado a todos. Bom, Barroso também recebeu homenagens de outros ministros, entre eles Gilmar Mendes. O decano da Corte afirmou que o trabalho de Barroso foi implacável para a sobrevivência do Supremo. Que a democracia tinha vencido. Mal sabíamos que depois da tempestade viria a enxurrada. Hoje, após uma nova rodada de ataques, de violência e ousadia inéditas que irrompeu sobre esta Corte durante sua presidência, posso asseverar novamente, com renovada convicção, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. É, portanto, com um sentimento de reconhecimento que toma a palavra nesta sessão, que marca o encerramento do ciclo em que Vossa Excelência esteve à frente da mais alta Corte do país. O período que ora se encerra ficará registrado nos anais da nossa história institucional como um dos mais complexos da trajetória desta Corte, centenária e, consequentemente, da democracia brasileira.
Coube a Vossa Excelência conduzir o tribunal em meio a uma ofensiva sem precedentes, com o escopo de desacreditar a justiça brasileira, de vegar este Supremo aos interesses de um grupelho político e de submeter a soberania nacional às conveniências ideológicas de outras nações. Piotr, a gente começa com você, o Barroso, então, se despedindo da cadeira de presidente da Suprema Corte. Ele que completou 12 anos no Supremo, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff e assumiu a cadeira que era então do Aires Brito. E agora Edson Fachin assume a presidência da Corte. Bom, nós que acompanhamos o Supremo, isso é um rapapé, tá? Cada um vai lá, faz elogios e tudo mais. Eu não sei exatamente o que o ministro Barroso chama de dever cumprido. Eu tenho até receio de imaginar. Fato é que a gestão dele é trágica para a história do Supremo Tribunal Federal. Foi na gestão dele, primordialmente, podemos falar agora, em que você viu o Supremo não seguir a Constituição nas coisas mais básicas que ela tem. Foro adequado, que é uma garantia. Um ex-presidente da República não poderia ser julgado lá, está sendo julgado. Direito à defesa, ele como ex-advogado, eu queria imaginar, voltar no tempo, pegar o Barroso como advogado e transportá-lo no tempo e falar assim, agora você vê o que vai se transformar o Supremo. Imagina ele lá, coisa de 10 anos atrás, olha o que o Supremo conseguiu fazer agora com os advogados, não dá acesso aos advogados aos autos para poder defender o cliente, o advogado é perseguido, o advogado tem problemas para conversar com o próprio ministro que está cuidando do caso, o ministro é tudo no processo. O que o senhor acha disso? Imagina o Barroso. Ele esteve, neste momento, à frente do Supremo Tribunal Federal, neste instante. E qual foi a resposta dele? Lembro de uma. Na primeira Lava Jato, vocês se lembram, quando saíram aquelas reportagens todas pela Folha de São Paulo, o Barroso foi perguntado, foi numa sessão, na verdade. Olha, porque todo mundo estava aguardando para saber qual seria a opinião dele, né? Se é presidente da Corte, um ministro é envolvido dessa maneira, né, com toda aquela conversa imprópria. Foi quando a gente viu lá aquela história do seja criativo e tudo mais. Disseram que ia ser uma tempestade e não vi nada disso, não sei do que. Ele não viu nada. E se não viu, deveria no mínimo mandar investigar para saber exatamente se não tinha nada mais. E tudo que veio posteriormente, como nós estamos divulgando agora nessa segunda Lava Jato, na segunda Lava Toga, é muito mais grave, mas por que não se investigou naquele momento? Ou seja, essa relação de rapapé, ele teve no final do dia da quinta-feira da condenação da primeira instância. Ele se permitiu participar daquela conversa de risos e gargalhadas, vou cantar no aniversário de 104 anos da Carmen Lúcia. Era uma sessão de decidir a pena de condenados. Então, confesso, com todo o respeito, mas eu confesso que eu tenho receio de saber o que ele chama de dever cumprido. Se isso é o dever cumprido, se ele acha que ele fez uma gestão fantástica à frente do Supremo... Bom, o Augusto já mencionou que era o Supremo, né, a história do Supremo, e eu acho que está muito claro. Não melhorou a história do Supremo com a gestão dele. Lamentavelmente, poderia. Eu confesso que torci para que desse certo. Enfim, mas é ele quem responde, eu não sou ministro do Supremo. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Há 5 anos, a Revista Oeste nasceu com um propósito: romper o silêncio, enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade. Custe o que custar. De lá para cá, levamos ao público um jornalismo responsável, comprometido com os fatos e com a liberdade. Porque em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Agora, queremos convidar você a fazer um investimento de longo prazo no futuro do Brasil e das próximas gerações. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Tal parceria ajudará a eternizar a permanência da Oeste entre os principais veículos de comunicação do Brasil. Seja na internet, seja nas redes sociais, seja agora também na televisão a cabo.
É importante dizer que a TV a cabo não é uma concessão do governo. Nosso projeto é e continuará a ser privado, livre de qualquer interferência estatal. Como você sabe, a Oeste não aceita dinheiro público. É por isso que precisamos de mais recursos. Ao tornar-se assinante vitalício, você não estará apenas garantindo acesso a um jornalismo de excelência. Você será um parceiro no combate à censura e garantirá o direito de seus filhos e netos viverem em um país onde a informação é livre. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Como disse Ronald Reagan, a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ao assinar, você fortalece o jornalismo independente, investe no futuro das próximas gerações e garante que a Oeste continue no ar, aconteça o que acontecer. A liberdade não pode esperar. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste.